Sabe aqueles momentos em que você não entende o que está acontecendo? Sabe aqueles momentos em que parece que Deus esqueceu de você? Parece que a vida não faz sentido? Sabe aqueles momentos em que algumas coisas estão acontecendo e você até tenta tirar lições daquilo, mas você fala, mas isso não era para estar acontecendo. Pelo menos comigo não. São aqueles momentos em que bate uma angústia, em que você questiona se Deus te ama ou você questiona até se Deus existe. Pois é nessas horas de questionamento que a gente precisa ter algumas respostas de Deus. E eu tenho uma resposta para você hoje que vai ser muito importante. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo. Por enquanto, se inscreve no meu canal, toca no sininho para vocês receber todas as notificações, porque diariamente eu faço um vídeo para abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Não vem de mim, vem da palavra. A palavra de Deus, ela é incisiva, ela é poderosa, ela pode transformar o coração, ela pode mudar o status de um casamento. Então, fique atento ao que Deus quer falar contigo. Hoje, eu quero falar com você de um momento em que um homem chamado Jó, ele estava enfrentando uma luta muito grande. Ele era um homem muito rico, perdeu tudo, ele tinha uma família linda, 10 filhos morreram enquanto se embebedavam numa festa. Ele tinha uma esposa e, de repente, essa esposa parou de dar apoio a ele quando ele perdeu tudo. Ele tinha saúde, de repente estava enfrentando uma doença que lhe dava chagas e uma coceira da cabeça aos pés. No meio dessa crise toda, o Jó fica realmente decepcionado, fica assustado, fica sem entender por que com ele está acontecendo aquilo. Onde que ele errou? O que ele fez? Por que Deus está permitindo isso acontecer? Deus me abandonou? Deus me esqueceu? Deus não quer saber de mim? Várias perguntas surgem. E aí, tem uma resposta de Deus para Jó, que eu acho bem interessante para a gente refletir. Diz assim: então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os seus planos com palavras sem conhecimento? Cinge os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu do ventre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui você pode chegar, mas desse ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. O que Deus estava fazendo com Jó? Deus estava dizendo para Jó: Jó, deixa eu te falar uma coisa. Quem disse que você tem que entender tudo? Quem disse, cara, que você vai conseguir compreender tudo que eu estou fazendo na tua vida? Quem disse que você vai conseguir enxergar tudo que eu estou construindo contigo? Quem disse que você vai perceber toda a dimensão do meu amor no momento em que você está enfrentando uma luta? Quem disse que você vai compreender para onde eu quero te levar no primeiro momento em que eu começar a te mover? Quando Deus começa a perguntar para ele sobre os fundamentos da terra, sobre as medidas da terra, sobre os luminares, sobre a posição dos mares, e fala para ele: ô Jó, você consegue responder como essas coisas aconteceram, como essas coisas se firmaram? E aí ele fala para o Jó: Jó, você não consegue, sabe por quê? Porque você é finito, mas eu sou infinito. Eu tenho todo o poder. Eu sei o que eu estou fazendo.
Cabe a você confiar, cabe a você caminhar comigo, cabe a você não se desesperar e saber que no tempo certo eu vou agir, eu vou operar, a tua bênção vai chegar, Jó. Às vezes eu fico pensando assim, como que é difícil para a gente compreender certas situações. Eu tive um câncer em 2021. E quando o médico falou para mim que eu estava com câncer, eu não acreditei, cara. Eu falei, que isso? Me alimento bem, eu faço esporte, eu nunca tive uma noitada na minha vida, uma bebedeira na minha vida, um porre na minha vida. Eu me cuido tão bem, e de repente eu estou com câncer no meu rim direito. Pois é, como entender o que Deus estava fazendo naquele momento? Mas só me restava uma saída: confiar. Confiar que o mesmo Deus que posicionou as estrelas no céu, o mesmo Deus que criou o mundo com essa sintonia, com essa qualidade, com essa especificação, que esse Deus teria todo o cuidado, teria toda a proteção, teria toda a saída para a minha vida. E que no tempo certo Ele ia mudar a minha história. E o Senhor me curou e aqui estou, gravando vídeos todos os dias para você. Por quê? Porque o Deus que fez os céus, a terra e o mar, muitas vezes nos permite passar por situações que a gente não vai conseguir compreender, que a gente não vai conseguir alcançar. Tem hora que a gente não vai entender, a gente só pode confiar. Guarde essa frase. Tem hora que não dá para entender, quando morre alguém que a gente ama, quando a gente perde uma coisa que nos é valiosa, quando a gente fica numa angústia sem fim. Tem hora que não dá para entender, só dá para confiar. Jó não tinha resposta para um monte de coisa. Como ele entendeu o que Deus estava fazendo? Mal sabia o Jó que, por ele ter passado por tantas perdas e ter confiado em Deus, hoje a gente lê a sua história, a gente lê o livro de Jó e a gente percebe que as nossas dificuldades são pequenas, e que o nosso Deus é gigante, enorme. Não é tempo de entender, às vezes é tempo de confiar. Que Deus te abençoe. Amém.